que que após um relacionamento com um narcisista, né, a vítima ela se sente totalmente culpada? Na verdade, ela se sente totalmente enganada. À primeira vista, ela na verdade não namorou uma pessoa, ela namorou um ideal de pessoa que ela queria. Então, o narcisista, tá? Ele se propôs a ser esse ideal de pessoa que ela deseja. Porque o narcisista, na verdade, ele é uma espécie de mimetizador. O que que seria isso? Por exemplo, ele verifica na sua vítima que tipo, na verdade, vamos dizer assim, um tipo de pessoa que ela deseja, né? E ele vai colocar essa roupagem. Então, quando ele coloca essa roupagem com o ideal dessa pessoa, essa pessoa começa a amar, na verdade, não o narcisista, mas sim o ideal de pessoa que ela colocou sobre ele. Porque no frigir dos ovos, né, quando os relacionamentos vão se desdobrando, a vida ela tem muito costume de desbotar, na verdade, os nossos sonhos, os nossos conceitos e os nossos ideais. E com isso vai acabando o romantismo e as pessoas se revelam quem elas são na realidade. Então, no final do relacionamento, o que que a pessoa começa a perceber? Que na verdade ela amou um projeto de pessoa que ela deseja, né? Mas aí você pode até me falar, mas eu não fui nenhum culpado disso. Na verdade, nós não somos culpados de uma maneira direta, mas sim de uma maneira totalmente indireta. Por quê? Por causa dos nossos conceitos, tá? E por causa dos nossos valores, nós queremos colocar no outro, né, um tipo de pessoa do qual nós gostaríamos de nos relacionar. E no final nós sempre fazemos o quê? Nos frustramos, porque amamos no outro a própria projeção que criamos sobre o outro. Não amamos o outro diretamente, porque o amor ele passa dessa esfera, na verdade, que é totalmente passional, é totalmente lúdica, né? Por que que eu digo lúdica? Porque é uma espécie de viagem, é o momento em que a pessoa se encanta. Então, interessante que quando essa pessoa, na verdade, ela se relaciona com uma outra pessoa, né, essa pessoa ela vai projetar também no outro o tipo de pessoa com que ela gostaria de se relacionar. Então, todo relacionamento é uma espécie de um projetar no outro que tipo de pessoa que ela também gostaria de ser para o outro. É por isso que no começo dos relacionamentos as pessoas são mais românticas, mais atenciosas, né? Mais apaixonadas, porque é uma relação que é totalmente visceral, né? E o interessante, o que que isso tem a ver com o narcisista? Se verificarmos pela etimologia da palavra, a palavra narcisista, né, o narciso, vem do radical narque, que significa narcótico, né? Então o narcisista ele narcotiza todo mundo ao seu redor. Ele não só vai narcotizar a pessoa com quem ele está se relacionando, mas também a família dessa pessoa, né? Visto que ele destila o seu veneno nessas pessoas sem que essas pessoas o percebam, porque ele está mostrando na verdade uma natureza que é totalmente em excesso. Verificamos que o narcisista é um ser totalmente exagerado, ele é um ser totalmente dramático, ele exagera em tudo daquilo o que faz. Então é interessante que dentro desse processo, quando o narcisista se relaciona com a sua vítima, e depois quando a vítima se sente culpada, na verdade, pelo fim do relacionamento, o que que a pessoa começa a se sentir? Ela se sente, na verdade, culpada, né? O porquê que ela se sente culpada? Porque o narcisista sempre vai terceirizar tudo aquilo que ele fez para aquela pessoa. Ora, se eu traí é porque você deu motivo. Se você ficou nervosa comigo, se eu fiquei nervoso com você, na verdade é porque você me deu motivo. Então ele sempre vai
terceirizar, tá bom? Tudo dentro do relacionamento. Por quê? Porque ele faz da personalidade da vítima o motivo dos seus atos. Por exemplo, se você é uma pessoa muito quieta, introspectiva, ele vai jogar a culpa em você, porque você é muito pacato, recluso ou reclusa ou fechado. Ora, se você é muito extrovertido, a culpa será totalmente sua, porque você é para frente, você conversa com todo mundo, você se dá. Então você vê que tudo para ele é um motivo para ele culpar a pessoa. E o interessante é que dentro desse processo ele vai, na verdade, colocar a família, tá? Totalmente contra a vítima. E ele também coloca a vítima, né? Totalmente contra a família. Ele divide para conquistar. Todo narcisista ele divide para conquistar. Então ele fará da vítima inimiga da própria família, porque ele vai falar com ela: somente eu que te compreendo, tá bom? Somente eu que te ajudo, somente eu que lhe dou atenção. E quando ele chega na família, ele praticamente não muda o discurso, mas ele inverte a polaridade. Eu amo o seu filho, eu amo a sua filha, mas ele não me dá atenção, ele não me valoriza. Então ele vai mostrar atos, na verdade, de pretensas bondades, do qual que ele sempre vai ludibriar as pessoas que estão do seu lado, verificando que o narcisista, tá bom? Ele destila o seu veneno, conforme a própria etimologia da palavra, narcotizar. Ele droga as pessoas entram no seu encanto e as pessoas não conseguem separar o real, tá bom? Da percepção do real. O real é aquilo que é, a percepção do real é aquilo que eu sinto acerca do que acontece comigo. Então ele sempre vai fazer o quê? Entrar na mente da pessoa, não, mas sim para mudar a mente da pessoa em relação ao mundo, em relação às outras pessoas com que ela se relaciona. É por isso que ele sempre criará uma mensagem de vítima. O narcisista, ele cria, na verdade, esse papel, tá, de vítima e algoz de salvador, conforme o ensino de Karpman, né, que ele fala que tem uma tríade, né, dentro do narcisismo, porque ele se faz de vítima, mas quando essa pessoa o acusa, o que ele faz? Ele retruca essa pessoa, porque ele é totalmente reativo, e depois ele vai justificar esse retrucamento como uma espécie de catarse, como ele quer ajudar e purificar essas pessoas. Verificamos que o narcisista, ele é um mimetizador, né? Ele apenas fala, ele é constituído de narrativas, ele não vive nada daquilo que ele fala. Então, interessante também que dentro desse relacionamento, como é que a pessoa vai sentindo culpa após o término do relacionamento com o narcisista ele tem o costume de comparar a atitude da pessoa atual com que ele está em relação com a pessoa anterior. Então ele não, na verdade, ele não vê a gradação que você está melhor, ou a cada dia que passa você melhora como pessoa, não. Ele sempre vai comparar, na verdade, o relacionamento atual em relação ao relacionamento anterior. E é por isso que ele te descredibilizará, na verdade, né, constantemente. Então ele nunca, na verdade, ele vai estar 100% com você, porque ao mesmo tempo que ele te conquista, ele te preserva, ou ele te despreza, na verdade. Ele te elogia no particular e te despreza em público, tá? Então para ele tudo é uma espécie de joguete. Então ele cria uma projeção para a vítima de acordo com a própria necessidade, tá bom? Então é por isso que o narcisista ele não tem somente uma pessoa da qual ele possa se relacionar. Ele tem várias pessoas do qual ele possa se relacionar, porque ele precisa do quê? De pessoas satélites, tá? Do qual que ele se sente o sol e que ele vai se drenar da energia dessas pessoas todas as vezes que ele tiver, na verdade, sem energia. Então, quando acaba, na verdade, o relacionamento da pessoa com o narcisista, a pessoa se sentirá culpada por causa disso, porque ela, na verdade, ela amou a projeção dela, ela amou a necessidade dela, né?
E o narcisista vai usar muito isso ao favor dele, né? Em que a pessoa se sente totalmente culpada e a pessoa vai se sentir totalmente, vamos dizer, idiota. Ai, como eu fui idiota, como eu pude amar tudo aquilo que eu amei foi uma mentira. E foi mesmo, porque o narcisista apenas projetou aquilo que você desejava dele. E projetar é uma coisa que ele faz muito bem. E com isso, na verdade, ele encanta as suas vítimas, tá? Ele narcotiza as suas vítimas através do love bombing, né? Daquele amor em excesso. Há um problema muito grande quando você dá um amor em excesso. Há uma diferença entre carinho e amor. Ninguém ama ninguém 24 horas. Ninguém pensa em alguém 24 horas. Se uma pessoa faz isso é porque ela tem um certo distúrbio, tá? É psíquico, porque a pessoa pensa no outro quanto está próximo de se encontrar. É uma espécie de ansiedade, o que é normal. Mas uma pessoa que pensa na outra, dispensar, tem dois problemas. Ou ela na verdade, tem algum problema, né, mental, ou então ela é uma pretensa manipuladora, que ela está fazendo o quê? Manipulando, né, o emocional da outra para o benefício próprio. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. Porque se vocês não derem um like, desculpa, eu peço até perdão por ser repetitivo, tá? Porque se vocês assistem os vídeos e não dão um joinha, né, não se inscrevem ou não comentam, o YouTube não reconhece esse trabalho como relevante, então ele não será, por exemplo, alastrado para as outras pessoas, né, que precisam também ouvir a mensagem. Também há outros canais também que fazem o canal também com maestria. E como sempre eu agradeço o carinho, tá? E a atenção de todos e até a próxima.